Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no canal da Missão Reavivamento para a nossa meditação diária. Hoje, quinta-feira, dia 24, nós vamos mergulhar no Evangelho de São Mateus. Você que quer acompanhar comigo, vai aparecer na sua tela aí, Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Vai falar assim: porque naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ouvir, ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Essa é para mim e para você palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Que grande, ensinamento o Senhor vem nos trazer no dia de hoje. Porque algumas pessoas escutam a palavra de Deus e se convertem, e porque algumas pessoas não escutam a palavra de Deus e não se convertem. Porque algumas palavras do Senhor chegam até nós e caem em nosso coração com alegria, com felicidade, porque outras palavras caem em nosso coração com tristeza, com peso. É isso aqui que o Senhor está falando. Esse evangelho ele começa com uma pergunta dos discípulos. Né? Os discípulos estão falando assim: por que o Senhor fala em parábolas conosco? Por que o Senhor fala de certa forma enigmática? Né? Porque Jesus, quando ele ia falar das coisas do céu, ele contava uma história. Então ele falava da parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, a parábola da moeda perdida, do dracma achado. E os discípulos perguntaram: por que não fala conosco às claras? Falar em parábolas faz parte da pedagogia de Deus. Primeiro, onde Deus nos ensina de coisas celestiais com coisas aqui da terra. E em segundo lugar, porque Deus nos ama tanto ao ponto de preservar o nosso livre-arbítrio. Vem comigo nesse raciocínio aqui que você já vai entender. Eu pretendo ser um pouco mais claro. Olha só, Jesus, ele é a sabedoria divina encarnada. Jesus, ele é o suprassumo da inteligência. Não é? Se você pensar na sabedoria de Deus que criou o universo e somou cada molécula do universo para que ela entrasse em reação, pensando em química, em física, cada coisa que está ajustada no seu devido lugar, Jesus é aquele que é a sabedoria de Deus. Então você imagina Jesus fazendo um discurso para nos convencer. Seria impossível para nós rejeitarmos o discurso de Deus, o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, se ele assim quisesse, de fato, nos convencer através de palavras, de argumentos. Porque Jesus, ele fala com a verdade dos fatos. Eu não sei se você já percebeu, e aqui eu quero dar um exemplo para que a gente possa entender ainda melhor. Não sei se você já passou por uma situação onde você não queria fazer uma coisa e você foi lá numa palestra, numa apresentação, e você não estava nem pensando naquilo e fez, né? Às vezes você já passou por uma situação de um vendedor, de um coach, e de repente estava lá você, assinando um contrato para comprar uma cota de um apartamento em Fortaleza. Né? E é isso. O discurso, e nesse caso aqui, com meias verdades, né, que a gente está brincando aqui, ele é capaz de convencer e nós fazermos coisas. Você já imaginou um discurso de Jesus, que tem a sabedoria de Jesus e a verdade do tempo? Não é? Seria impossível para nós rejeitar. Só que Deus nos ama tanto e Ele nos deu o livre-arbítrio, e você sabe bem, nos deu a capacidade de escolher amá-lo. Então, por isso que Jesus, ele de certa forma, e aqui eu falo com uma licença poética gigantesca, de certa forma ele camufla um pouco o seu discurso, ele baixa o nível do seu discurso, para que nós possamos participar da nossa salvação
aceitando Jesus. Ao ponto que agora eu e você, nós temos a capacidade de aceitar ou rejeitar o amor de Deus, a salvação que Jesus veio nos trazer. Então você pode olhar para a salvação de Jesus e falar assim, né? Não quero. Não é para mim, não é para minha vida, eu desejo seguir sozinho. Deus nos livre disso. Ou você pode, com a graça de Deus, aleluia, pegar e falar assim, eu amo isso, eu quero aplicar na minha vida, eu quero viver com Jesus aqui no céu. E você só pode fazer isso porque, né, o Senhor nos deu essa oportunidade. O Senhor te deu a oportunidade de amá-lo, né, ou de rejeitá-lo. E aí o Senhor vai continuando o discurso, vai continuando a pregação, o ensinamento aos discípulos e vai dizendo assim, olha, essa geração, né, que era aquela geração lá, mas também é a nossa, esse povo se tornou insensível às minhas palavras. Vai falar, versículo 15, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade. Que tragédia, meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra que veio para nos salvar, com má vontade. E essa é uma tentação do inimigo, não se engane. Todos os dias nós somos tentados pelo inimigo para ouvir a palavra de Deus com má vontade. Né? E existe gradação no mal. Existem aquelas pessoas que rejeitam Jesus completamente, que não querem ouvir a palavra de Jesus de jeito nenhum. Isso é um grau do mal. E existem aquelas pessoas que até aceitam a palavra de Jesus, reconhecem Jesus como Salvador, mas esse ponto ou aquele ponto específico, não é para mim, não se encaixa na minha vida. Você lembra bem lá de Adão e Eva, né? Do jardim, do paraíso? A tentação da serpente foi essa, não foi? O Senhor tinha dado uma regra, não podia comer o fruto da árvore que estava no meio do jardim, e a serpente veio para Eva e falou o quê? Não é bem assim. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós ouvimos esse não é bem assim. Precisa fazer isso ou aquilo, eu preciso deixar de fazer isso ou aquilo, eu preciso amar Jesus assim. Aí vem aquele pensamento, não, hoje em dia não é mais assim. Castidade, não é mais assim. O respeito com o casamento, com o seu cônjuge, hoje em dia não é mais assim. Honestidade no trabalho, nas coisas de Deus, com retidão, não é mais assim. Não, isso aí é coisa antiga. Não. Amar o próximo acima de nós, ou como nós mesmos, ou amar o próximo como Jesus amou, como Jesus nos amou. Não, isso aí é coisa de gente doida, de gente ultrapassada. Quantas e quantas vezes, você sabe bem, nós somos tentados a, reconhecendo o evangelho que Jesus nos prega, a palavra e a ordem que Jesus nos dá, dizer, não. Que nesse dia, o Espírito Santo faça cair em nós um profundo desejo de amar Jesus na sua totalidade. E aquilo que eu não sou capaz ainda de implementar na minha vida, que o Espírito Santo me ajude e me dê força. Que o Espírito Santo me faça entender e revele a mim as situações onde eu estou caindo na tentação do inimigo. Caindo naquele que disse a Bíblia que é o pai da mentira. Que o Espírito Santo me dê força para resistir. Me dê o discernimento para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus na minha vida. E que eu possa amar Jesus, aceitar a salvação, porque o Senhor já te deu a salvação. Ficamos em paz. E que o Senhor nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa Jesus te consolar.